Olá, eu sou Luana França e falo da 50ª Conferência Missionária do Campus ao Campo aqui em Atibaia, São Paulo, comemorando 60 anos do Seminário Bíblico Palavra da Vida. E hoje eu tenho o prazer de receber ele, Dayan Vieira Barbosa, que é missionário, diretor nacional da missão WEC. Prazer, bem-vindo à RTM. Prazer, Luana, obrigado pelo convite, pelo poder participar desse espaço tão importante, né, na mídia brasileira. A nós que agradecemos a sua participação. Vamos iniciar a nossa entrevista com a seguinte pergunta. Conta um pouco da sua história como missionário, como tudo começou. Então, começou aqui no Palavra da Vida. Eu fui aluno de 93 a 97, participei bastante das conferências missionárias, embora meu chamado, eu vim para a Palavra da Vida não com a visão missionária, mas como pastor. E nesse processo de entender e conhecer a realidade mundial, Deus mudou esse rumo. E conheci a minha esposa aqui, ela já tinha esse coração missionário. Então, desde que terminei o seminário, começamos a direcionar o nosso preparo, o nosso foco para a obra missionária. Até então, eu não tinha visão de lugar. Eu tinha essa convicção de ir para os campos, mas eu não sabia para onde. Então, saindo do seminário, fui para a WEC, é um programa que nós temos chamado POC, é o Programa de Orientação ao Candidato, é aquele que quer fazer parte da missão. Ele vem, ele então conhece a missão e a missão abre as possibilidades, os campos que estão aí, que a missão trabalha, e é onde Deus nos direcionar, a missão vai então fazer esse processo. E foi em 97, então, que nós chegamos a essa definição de campo, né? Na época ainda era Indonésia, porque o Timor fazia parte da Indonésia, era colônia da Indonésia. Então, nosso preparo foi, nós vamos nos preparar para ir para a Indonésia, né? Isso foi em 97. E me casei em 98, mas nosso processo, como eu tinha acabado de sair do seminário, fui trabalhar numa igreja, fui ser co-pastor em Santo André. Não deu certo, porque nós queríamos que essa igreja fosse a nossa igreja base para nos enviar para o campo. No nosso primeiro ano, nós percebemos que essa igreja não vai nos enviar a lugar nenhum. Aí nos mudamos para Florianópolis, e foi interessante porque eu sou de Minas, fui morar numa ilha, e ali eu já vi que Deus estava me preparando para uma nova, parece esse ambiente, né, de praia, de alimentos, frutos do mar, que mineiro não come essas coisas, né? E ali Deus foi preparando. Então, em 99 houve a independência de Timor, o referendo, né, que é onde o país decidiu pela independência, mas eu só consegui chegar no campo em 2005. Aí os filhos nasceram no Brasil, já que nós íamos esperar um pouco mais, então tivemos os filhos aqui. Tenho 2 filhos, e o Lucas tinha 3 anos quando nós saímos, a Alice tinha 6 meses quando nós saímos para o campo, né? Conta um pouquinho do início ali. Você foi missionário no Timor-Leste. O que mais te impactou da cultura deles? Olha, a nossa chegada ao campo foi muito complicada. O Timor, nós chegamos nesse período de transição, né? A ONU ficou durante 99 até 2002 fazendo a transição de governo, porque o país ainda não tinha condições de se estabelecer como liderança. Então, quando nós chegamos, ainda havia a presença da ONU, isso em 2005. Já nesse período, a ONU já estava no processo de entregar toda a liderança do país e sair. Só que quando ela fez isso, em 2006, nós tivemos uma crise muito violenta da liderança que foi estabelecida. Houve uma reação de alguns outros líderes que não aceitavam. Isso gerou um conflito interno muito violento. Tivemos que ser evacuados, a ONU teve que voltar para fazer o processo de pacificação. Então, os meus primeiros anos de campo foram muito, muito tensos, né? Sem contar que nós tivemos doentes, porque a questão física, o país é tropical, malária, dengue, então meus filhos tiveram malária, eu tive malária, só a minha mulher que não teve malária, essa nem malária pegou, mas foi um período muito conturbado, né? Quando nós saímos por causa da evacuação, a gente até achou que não ia conseguir voltar por causa da situação de conflito, mas graças a Deus a ONU voltou, colocou as coisas em ordem. Em 2007 houve um atentado ao presidente, aí o país voltou àquele clima de tensão,
não poder sair à noite, toque de recolher. Então, os meus primeiros 3 anos de campo foram muito tensos, né? De muita tensão, pouca liberdade de sair, de fazer atividades. Mas a partir de 2008, então, nós começamos a desenvolver esse processo de entender mais a realidade do povo, em que áreas nós podíamos trabalhar. Para vocês terem uma ideia, o Timor, ele foi colônia de Portugal durante 450 anos. Os portugueses chegaram em Timor um pouquinho depois que chegaram daqui, no Brasil. E Portugal nunca desenvolveu o Timor. O Timor sempre foi um local apenas de passagem, de meio para Portugal, ali naquelas regiões que eles estavam aproveitando para explorar. Então, o Timor nunca foi desenvolvido. Quando o Portugal saiu da ilha, a Indonésia invadiu, e invadiu de forma muito violenta, muito agressiva, opressora. E quando a Indonésia saiu, então a Indonésia destruiu tudo que ela tinha construído durante esse período de ocupação. E quando nós chegamos, então estava tudo no chão. Não tinha hospital, não tinha escola, as casas foram queimadas porque foram construídas durante o tempo indonésio. Isso na capital, porque nas vilas poucas coisas foram desenvolvidas e mal tinham estradas. Então nós chegamos nesse período em que havia uma certa confusão de identidade do povo, né? O povo não era português, porque não adquiriu a cultura portuguesa, não era indonésio, porque eles resistiram a essa ocupação. E o Timor tem várias etnias dentro, são mais de 20 etnias dentro de um país com uma população pequena de 1.300.000 habitantes só, uma ilha, né? Então nós entendemos que a grande cultura ou a grande religião que dominava o país naquele momento é o animismo, né? O que é o animismo? É essa adoração aos espíritos, né? Especialmente dos espíritos dos mortos, né? Eles acreditam que os mortos se manifestam, os espíritos são intermediários das forças, né, que eles pode chamar de qualquer coisa, né, que intermediam essas forças de bênção, de maldição. Então, essa cultura, ela valoriza áreas sagradas, pedras sagradas, árvores sagradas, e esses locais, eles são o meio de conexão do espiritual com o físico, né? Então essa era a grande religião do país, embora havia bastante presença do catolicismo, mas mesclado com essa presença sincrética dos espíritos, né? O Timor tem uma população de 2% cristãos, mas uma boa parte desses 2% também tem essa força sincrética da presença dos espíritos, da adoração aos mortos, do medo, né, do espírito dos mortos. Então, a gente levou algum tempo para entender a gente vê bastante disso no Brasil, né? O Brasil tem um pouquinho dessa mescla, né, do espiritismo, das forças dos mortos, né? Há muita superstição no Brasil, mas lá foi bem confrontador essa percepção muito forte dentro das práticas do povo, né? Eu vou chegar a fazer essa pergunta. O que é mais difícil evangelizar? Pessoas com uma cultura forte, que tem uma religiosidade muito forte, ou pessoas que não têm, né, esse acesso a essa cultura tão forte, mas também não conhecem Deus? Pois é, uma grande pergunta. Porque a grande dificuldade do animismo, diferente de outras religiões, o animismo não tem uma Bíblia, não tem um livro. O animismo é uma cultura, ele vive aquilo, né? A criança ela cresce nesse ambiente que ela vai para o sacrifício, ela vai para as práticas animistas, e aquilo é a vida dela, ela não sabe viver de outra maneira. Então isso está impregnada no jeito que ela faz as coisas. Na hora de comer, tem lá separado a comida do espírito, né, do ancestral. O jovem vai para a faculdade, ele quer estudar, ele tem que ir lá no túmulo dos ancestrais pedir a bênção, a proteção. Então, isso está na cultura, não tá escrito, não é uma coisa que se estuda para aprender, é a vida. Eu acho que quando você pega um caso do islamismo, que tem a sua base no Alcorão, você consegue lidar com esse processo de apologia, né, da fé.
Mas no animismo é demonstração de poder, acho que é a grande desafio, porque é uma cultura baseada no medo e no poder. Então você tem que ter um evangelho que saiba apresentar esse lado desse Deus que é Senhor de todas as coisas e que eles consigam se apropriar dessas verdades e confrontar esse medo que a cultura impõe, que se você não seguir, você vai ficar doente. Se você não oferecer as oferendas, isso vai trazer doença. O casal novo que casou e que não cumpre esses requisitos, ela não vai engravidar. Então, existe muita pressão, muita força, né, dessas culturas que oprimem, que tiram, às vezes, a liberdade dessas pessoas a andarem na busca de uma nova forma de vida, né? E como foi a recepção deles, né? A receptividade deles? O povo é um povo muito aberto, é um povo muito... Isso é uma característica até da Ásia, Indonésia, o povo muito aberto, querem conhecer. O fato de ser brasileiro é muito atraente, eles gostam do brasileiro, o brasileiro é muito querido, sabem todos os nomes de jogadores de futebol. A grande dificuldade é quando você realmente... quando você apresenta Deus, há uma certa liberdade, porque dentro da cabeça do animista, qualquer coisa que venha agregar, que venha trazer bênção, é aceito. Agora, à medida que esse evangelho começa a fazer diferença, e você tem que entender que esse Deus é exclusivo, ele não se relaciona com aquelas outras formas de adoração, isso começa a chocar. Porque esse Deus que você começa a adorar, ele não participa mais das mesas de sacrifício, das oferendas. Então você pensa numa comunidade que é uma cultura bem relacional, bem comunitária, uma vez que essa pessoa entende o evangelho e ele não vai mais naquela reunião familiar que é para reverenciar o ídolo ou o espírito, todo mundo vai saber. O fulano não veio na nossa reunião, né, prestar a nossa adoração. E cada família tem uma, que eles chamam de casa lulik, né, que é uma lulik, que é a casa do espírito, que é onde eles oferecem, onde eles entregam, onde eles buscam essas proteções. Se você não participa, você já é notado. Se você não é notado, você está quebrando a relação familiar com aquele ancestral. E isso pode trazer maldição, não vai chover, nós vamos perder a nossa colheita. E isso joga a culpa para aquela pessoa que está quebrando esses compromissos com os ancestrais. Então, aí começa a perseguição. Aí a pessoa é notada, ela é rejeitada, é violentada, às vezes, de forma agressiva. Então, é bem complicado esse processo, porque não é só apresentar o evangelho, é como que esse evangelho vai agora proteger essa pessoa diante dessas forças e opressões que ele vai receber agora a partir do momento que ele aceita seguir a Jesus, né? Você tem algum testemunho sobre isso, sobre essa questão de resistência? Eu tenho nosso trabalho no Timor foi bastante com jovens, né? Nós tivemos trabalho com crianças, com jovens. O Timor é um país muito jovem, 70% da população está abaixo de 30 anos. E até porque durante o período de ocupação indonésia, os homens tiveram que lutar, então muitos deles morreram nesse período, então ficou uma população muito jovem. E nosso foco realmente era investir nos jovens, porque a gente entendia que eles estavam mais abertos e há também menos resistência a esse novo que nós apresentávamos através do Evangelho. E eu lembro de uma situação de um jovem chamado Albino. O Albino morava numa vila ao sul da ilha e ele então ouviu. Normalmente os jovens eles não ficam trafegando de vila para vila porque são aldeias que você pode até ter uma certa rejeição, porque você faz parte desse clã, você não vai para aqueles... Você não se movimenta muito. Mas o Albino foi numa outra região, ouviu de passagem alguém pregando sobre o evangelho, ele se empolgou, achou muito interessante, voltou para sua vila e foi compartilhar isso com a família. E geralmente essas vilas são tudo família, né? Primos, tios e parentes, né? E quando ele compartilhou, ele
foi espancado, literalmente espancado. Bateram assim brutalmente. Ele conta que ele quase perdeu os dentes por causa de tanta violência. E ele ficou indignado, sempre assim, poxa, eu achei que era uma coisa boa, por que foi tão rejeitado? E aquilo ficou na mente dele. Daí ele ficou sabendo de um pastor próximo, às 4 horas de caminhada de onde ele morava. E ele foi, então, a esse pastor, perguntou se ele podia morar lá com ele, que ele queria sair da vila e poder conhecer mais essa mensagem. E como ele estava no período do ensino médio, o pastor falou, não, mora aqui comigo, você termina o ensino médio aqui, e aí você vai continuar a estudar, a servir aqui na igreja comigo. E aí, quando ele terminou o ensino médio, esse pastor me ligou e falou assim, Daniel, eu tenho um jovem aqui que quer aprender a Bíblia. Nós temos um instituto bíblico em Timor, o primeiro instituto bíblico do país, né? E ele quer aprender a Bíblia, ele quer crescer no conhecimento da Bíblia. Você pode recebê-lo? Pode, manda ele para a capital e vamos recebê-lo. Trouxe ele para dentro do nosso projeto da UEC para se envolver com o trabalho de crianças, de jovens, conosco. Algumas viagens eu fiz, ele foi comigo. E o alvo do Albino era, eu quero aprender o evangelho porque eu quero voltar para a minha vila e pregar esse evangelho. Então, ele não ficou satisfeito em apenas ele entender esse evangelho. Ele queria que a vila, que a família se convertesse, conhecesse essas verdades. E aí, quando ele acabou esse Instituto Bíblico, foi agora em 2022, ele acabou, voltou para a sua vila, começou o evangelismo. Final de 2023, ele mandou uma foto para mim mostrando o primeiro Natal com a comunidade. Até aí tudo bem, não tinha resistência, batizou algumas pessoas. Só que agora, esse ano, começou a aparecer os problemas de perseguição. Porque essas pessoas pararam de frequentar as cerimônias. E aí vem a perseguição. Porque essas vilas, elas dependem dessa comunidade envolvida, unida nessa adoração aos ancestrais. E alguns começaram a não participar mais. E ontem mesmo recebi um comunicado dele dizendo que está sendo ameaçado de morte e ameaçado aqueles que estão participando, que se eles não voltarem às adorações, aos sacrifícios, e de andar de casa em casa com o facão ameaçando, né? Então, existe uma perseguição, sim. É um país que não é uma perseguição no primeiro momento, mas à medida que essas pessoas vão se tornando cada vez mais envolvidas com esse evangelho e se tornando cada vez mais exclusivas a essa fé, aí a reação vem, né? E justamente são esses relatos que fazem com que novos missionários tenham aí uma resistência para ir para esses lugares, né? Exatamente. São essas histórias que muitas vezes não, todas as vezes não fazem parte da nossa realidade, nós não temos noção do que o que é não poder abrir uma Bíblia, né? E eu queria que você falasse agora sobre isso, essa questão dos novos missionários. O que de fato precisa para eles terem essa coragem de ir para esses lugares? Boa pergunta. Eu estava refletindo durante essa semana aqui o que tornou a igreja lá do primeiro século uma igreja tão corajosa, tão dedicada, generosa, porque usava seus próprios recursos para fazer com que esse evangelho se expandisse. E o que isso tornou tão empolgados com essa mensagem que nós não temos, né? Eu acho que nós perdemos em algum momento na história essa empolgação, essa disposição. E eu entendo que à medida que você lê o Novo Testamento, você vai vendo que essas pessoas elas olharam para a história, de toda a história de Israel, tudo que Deus vinha fazendo, e entenderam, poxa, Deus está construindo uma história na nossa história. E quero fazer parte disso. E eu entendo que nós precisamos voltar a reconhecer o que Deus está fazendo, não agora, porque a obra missionária não começou hoje, não começou no primeiro século, ela começou lá em Abraão, lá atrás, quando esse Deus disse que da semente da mulher vai surgir um que vai
fazer com que todas essas forças e domínios e potestades que estão aí oprimindo, dominando culturas, países, ela vai ser quebrada e haver um novo reino, uma nova forma de vida que vai transformar essa realidade. Essa é a minha expectativa. Esse é o evangelho que a gente tem visto na prática acontecendo em determinadas culturas, que você não explica. Quem sou eu para falar que mudei a cultura de alguém? Eu não sou eu não tenho essa capacidade. Mas à medida que esse evangelho vai chegando em determinadas áreas onde o evangelho não tinha chegado ainda, e começa a gerar essas transformações, a gente olha para trás e diz, isso começou lá atrás, esse Abraão que saiu da cultura lá de Babel, né, daquela cultura buscando a sua fama, o seu nome, ele agora é o agente dessa transformação e que essa transformação continua na história por meio desse evangelho, né? Que mensagem você deixa para os missionários que têm esse chamado de ir para um país aí que é tão complicado, tão difícil, mas tem esse chamado de ser um missionário, principalmente no Timor-Leste? Eu acredito que nós precisamos entender o que está acontecendo no mundo hoje, né? Acho que o propósito da conferência missionária é exatamente abrir a visão para esses novos vocacionados, que o ministério ele é muito mais amplo do que uma igreja local. Tudo bem, há espaços na igreja local, mas nós, Brasil, estamos muito bem servidos de igreja, mas há muitas realidades, muitas realidades aqui. Há poucos cristãos, e aqueles cristãos que estão ali estão sozinhos, sem recursos, sem materiais, sem um livro para ler, sem a Bíblia muitas vezes, algumas porções da Bíblia. Então, esses lugares que efetivamente precisam da nossa presença, do nosso incentivo, do nosso discipulado, da nossa acompanhamento, né, do que Deus já está fazendo ali naquele lugar, e nós fazemos apenas parte desse processo. Então eu acho que nós precisamos abrir mais, falar mais. Isso que vocês estão fazendo hoje é fantástico, que vocês vão abrindo a oportunidade de pessoas ouvirem de relatos, de realidades, de necessidades, e crendo que Deus vai mover aqueles que estão ouvindo para entender, eu posso fazer parte desse processo. Com certeza. Outro ponto muito importante que agora vamos falar é sobre o Ministério do EC, né, que criou aí foi em 1913. 1913. Isso. Conta um pouco da história. Então, a UEC já vem aí de mais de 100 anos nessa caminhada de visão, de alcançar os não alcançados. O nosso fundador, ele trabalhou na China com o Hudson Taylor, depois foi para a Índia, depois foi para a África, e ali na África ele entendeu, nós precisamos mobilizar pessoas, porque o trabalho é muito grande. Ele lá no Congo, sozinho, o genro veio para ajudar, ele mandou o genro de volta para a Inglaterra e disse, vai mobilizar pessoas, que o trabalho precisa de mais gente. Então o WEC, desde a sua fundação, a visão era alcançar os não alcançados, é chegar onde ninguém chega, ir para onde precisa de fato. Então nós estamos aí, no Brasil a WEC chegou em 1957, nós nos tornamos institucionalizados, organizados em 1957, e desde então nós temos trabalhado com a igreja local, motivado, servido a igreja local. Nosso papel não é enviar, nós apenas fazemos o processo de logística, porque quem envia é o Espírito por meio da igreja. A igreja reconhece, ela então coloca nas nossas mãos e nós vamos orientar, nós vamos capacitar, nós vamos acompanhar esse missionário. Então o papel da UEC hoje é um papel de processar esse candidato, esse vocacionado, dar ferramentas, colocá-lo no lugar onde ele vai estar e cuidar dele, porque a igreja não tem essas condições de estar lá no campo fazendo isso. Eu lembro que em 2006, quando nós tivemos que ser evacuados do país, eu liguei para a minha igreja de envio, falei, eu acabei de ser evacuado, estou na Austrália, saí num avião Hércules da Força Aérea Australiana, né, porque eles estavam disponibilizando. Quando eu cheguei na Austrália, liguei para a igreja, acabei de sair do Timor, a situação está difícil, não sei se eu vou conseguir voltar. Aí o líder da igreja falou, vamos orar por você. Só que naquele momento eu precisava mais do que uma palavra de oração, eu precisava de direção, eu precisava de clareza. E agora, o que eu vou fazer? Quais são os próximos passos? E a UEC tem essa especialidade, vamos dizer assim, esse know-how. Então, chegando na Austrália, a UEC já nos abraçou, já nos colocou no lugar,
trouxe pessoas para fazer aquele acompanhamento, ver alguns estavam emocionalmente bem abalados por causa da forma como nós saímos. Então, nós temos essa capacidade. Recentemente, agora, essa semana, por causa do conflito Israel-Irã, tivemos que tirar pessoas da nossa equipe que estavam no meio do processo para protegê-los, preservá-los do conflito. Então, esse é o nosso papel. Nós enviamos junto com a igreja, cuidamos e damos toda essa retaguarda para que o missionário permaneça onde Deus colocou. Então, essa é a nossa função, né? E tem várias frentes, né? Tem o Tem de várias, longo prazo, né? E também tem o de curto Tem o de prazo. curto prazo. Aqueles que querem ter uma experiência, conhecer, ter uma curta vivência nessas realidades, nós temos viagens onde nós mandamos essas pessoas para os campos que nós já trabalhamos, para que elas possam conhecer, para que elas possam ter um tempo, sentir o gosto do que é viver numa realidade missionária. Então, nós temos essas viagens de curto prazo, de 15 dias até 2 anos. Né? Nós chamamos de curto prazo 2 anos, até 2 anos. Mas de longo prazo é por tempo indeterminado. Né? Também tem o WEC Amazônia. Temos a WEC na Amazonas, que trabalha com povos não alcançados naquela região. E estamos ali também tentando alcançar as etnias que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho através da nossa equipe, juntamente com outras organizações que estão ali, né? Traduzindo Bíblia, traduzindo materiais, preservando a língua de muitas dessas tribos que ainda estão ali resistindo às mudanças, né, do nosso país. Outro aspecto muito legal que você trouxe no início foi os seus filhos, e a UEC também pensa nisso. Exato. Cuida dos filhos dos missionários. Obrigado por trazer isso. Nós temos um ministério muito interessante, muito importante na família missionária, que é o cuidar dos filhos. Porque os meus filhos nasceram no Brasil, mas não são brasileiros. Viveram no Timor, mas não são timorenses, porque eles são vistos como estrangeiros. Então, nós temos um trabalho hoje dentro da UEC chamado Flechas, que é esse projeto de cuidado dos filhos para dar ao filho do missionário a identidade dele. Porque ele não é o brasileiro, né, que nasceu no Brasil, mas não sabe nada de Brasil, não sabe quem é o craque do país hoje, não sabe quais são as músicas que estão tocando, porque ele não vive essa realidade, mas ele também não é reconhecido na cultura em que ele vive. Então ele fica nesse meio que a gente chama de terceira cultura. E a UEC tem um trabalho de apoio, de cuidado, de orientação escolar, quais são os melhores recursos, quais são os melhores caminhos para esse grupo de pessoas específicos, né? Porque eles têm uma característica muito deles, qual é o meio, qual é o processo melhor para eles na educação, para desenvolvimento, e fortalecer algumas habilidades que essas crianças aprendem, porque eles aprendem a viver em culturas com muita facilidade, as mudanças para eles é algo muito natural. Então eles acabam adquirindo muitas qualidades que nós queremos que eles aproveitem esses valores que foram aprendidos, né? Dar a eles essa motivação. Olha, eu sou diferente, mas eu tenho coisas muito boas. É isso que a gente quer fortalecer na vida dos filhos, né? É muito importante o cuidado das crianças, Exato. né? Nosso tempo está chegando ao final, mas antes gostaria de abrir espaço para você divulgar as redes de contato. Olha, nós temos a rede da UEC, UEC Brasil, nós estamos no Instagram, você pode ir lá acessar, e dentro dessa rede do Instagram você vai ter acesso ao curto prazo. Nós temos um programa para jovens que querem desenvolver o inglês chamado IFM, que é o English for Mission. Lá você pode ter uma imersão mesmo de inglês, onde você vai, além de aprender o inglês, aprender sobre missões, você vai sair com o seu coração cheio de missões e com a cabeça cheia de inglês. Isso sempre está lá nas nossas mídias também. E tem a minha pessoal, Dayan_Mirna Barbosa, onde nós temos ali também algumas coisas pessoais do nosso ministério. Você pode nos acompanhar e trazer suas perguntas e questões. Estamos prontos para ajudá-los a responder. Falei com Dayan Vieira Barbosa, que é missionário e diretor nacional da missão UEC. Foi um prazer falar com você. Muito Luana, obrigada. Olha, eu agradeço muito a oportunidade. Foi uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã e usando esse espaço para divulgar, né, essa grande obra de Deus no nosso mundo. Muito obrigado. Muito obrigada. Luana França, diretamente da 50ª Conferência Missionária do Campus ao Campo, comemorando 60 anos do Seminário Bíblico Palavra da Vida.